O que você já fez para o avanço da sua comunicação? Você aí, o que você já fez para o avanço da sua comunicação? Acabou, gente. Agora eu que faço pergunta aqui. Cuidado com o movimento repetitivo. Tô tomando cuidado, gente. Pode ficar tranquilo. E aí, eu imagino que vocês já tenham pelo menos prosperado um pouquinho. Parabéns pelos micros resultados. E tudo isso vai fazer muito sentido quando vocês estiverem pilhando eles. Você lembra que eu fazia muito isso? As lives seguidas? Nossa, quando a gente fazia 459? Não conhece Pablo Marçal? Keila, sério? Ah, eu também não conheço, mas agora eu conheço Lorena Borges. Não, Keila, você tá falando sério? Eu tô aqui pensando, como que a Keila me achou? Sem conhecer o Pablo Marçal. A maioria das pessoas que estão aqui acabaram me encontrando por conta do Pablo Marçal. Gente, então é o seguinte. Parabéns pelos micro resultados e vai fazer muito sentido quando você estiver empilhando eles. Tudo tem um começo e nesse começo parece ser difícil, mas o difícil é não começar nunca. O fato de você ficar parado é que é difícil, né? E o boot cerebral? Boot cerebral, ele é muito importante para você amadurecer sua mente, para você continuar avançando. Estamos fazendo o boot da semana para você parar e pensar, nossa, mas que avanço. Então a gente vai fazer o boot durante todas as semanas para poder avançar. Que bacana, Keila, muito interessante. Não, depois se quiser, conversa comigo, eu te passo algumas coisas aí sobre o Pablo Marçal, assim, para você ter uma visão geral. Isso é possível. O que é o boot cerebral? A gente vai fazer com micro resultados todos os dias. Então você mentaliza todos os dias. O boot cerebral é isso. Nada mais é do que uma mentalização positiva, uma oração positiva, uma oração de poder para você iniciar o seu dia, ok? O Pablo disse o seguinte, quando ele ia apresentar trabalho na faculdade, ele também fez faculdade de Direito, ele tremia nas bases. Na hora que ele falou isso, eu fiquei assim, Pablo, sou eu? Eu até coloquei aqui que eu fico assustada com as semelhanças que eu tenho com o Pablo. Porque, até por isso eu me intitulei titia, né? Com todo respeito. Porque o que acontece? Eu também tinha essa dificuldade, né? Eu até comentei com vocês aqui nas lives passadas. Eu tremia muito na hora de apresentar trabalho, também ficava meio que querendo gaguejar. Então, assim, não é uma coisa fácil esse desprendimento. Eu vejo que aqui hoje eu estou tendo esse desprendimento de falar com vocês, mas porque eu tô no digital. Eu não sei se pessoalmente eu teria a mesma capacidade. Para você, para que se... Nossa, gente. Ah, tá. E para que você tá pensando em ser você, se dá para ser melhor em todos os dias em termos de resultado? Você não precisa de ser você simplesmente, dá para ser melhor todos os dias em termos de resultado. Lude entrou aí, bom dia. Você pode ficar repetindo os resultados, você vai ficar repetindo os resultados, você vai ficar brega se você ficar repetindo os resultados, você vai ficar retrógrado, ainda mais nessa geração da internet. Então, assim, se você fez alguma coisa, percebeu que não deu certo, esse resultado já não deu certo, o que você vai fazer? Você vai melhorar, você vai buscar novos resultados, você não tem por que ficar insistindo em ser aquilo que já está dando errado. Dá para ser melhor, dá para sempre melhorar, queira sempre muito mais, né? Aquilo que você tem de problema é o que você tem que fazer. Se você tem algo que te trava, é nisso que você tem que melhorar. Por exemplo, eu de fato assim, tinha um receio de falar. Sempre gostei muito de falar, mas tinha receio de me expor. Isso aqui já
já me mudou tanto, isso aqui já me ajudou tanto, já me fez me libertar tanto, que se você pegar meus primeiros vídeos e ver os atuais, você vai perceber que hoje eu tô bem mais leve, eu tô bem mais tranquila. Mas como que isso aconteceu? Com a repetição. Hoje eu ainda escuto meus vídeos às vezes para perceber aonde eu estou falhando, o que eu estou errando, o que eu tenho que melhorar. Então assim, a gente vai destravando, é contínuo, né, Gleide? É com o tempo, aí ela falou, destravou geral. Então você vai ficando mais tranquilo, você vai colocando o seu cheirinho no que você faz, né? Vai adaptando a sua realidade, vai adequando aqui, vai adequando acolá e assim vai. Então, você não pode parar de buscar maneiras de falar, essencialmente de falar, porque nós estamos na semana da comunicação e inclusive na modulação vocal. Eu podia muito bem simplesmente falar com vocês aqui do mesmo jeito que eu converso. Então agora vou falar aqui com vocês igual eu converso mesmo aqui, normal. Lud falou, é um processo mesmo. Michele, eu fico apavorada em falar para pessoas. Agora meu esposo fala com muita facilidade, eu fico besta. Bom dia, Roseli. Então, olha só, esse jeito que eu tô falando aqui com vocês agora. Eu tô falando com vocês do jeito que eu converso aqui em casa. Amor, o que você vai querer pro almoço? Tarará. Normal, meu jeito normal de falar. Mas aí, fazendo a live, olha só. Eu já pego e coloco pressão na voz, eu tenho que falar de uma forma mais dinâmica, eu tenho que colocar mais energia na minha voz, senão vocês não vão querer nem ficar aí. Vocês vão ficar cansados. Então não é um falar da mesma forma que você conversa. É um falar com energia, é um falar com expressão, é um falar com modulação vocal, embora eu acho que às vezes eu exagero. Mas a gente tem que ir trabalhando isso, né? Essa forma de entonação, se você quer chamar a atenção da pessoa, aí você já abaixa o tom de voz, uma voz mais aveludada, uma voz mais calma, se é para tocar o coração da pessoa. Mas se é para chamar a atenção, para as pessoas ficarem aí até o final, você vai ter que falar alto assim mesmo, você vai ter que falar assim, com pressão. Então, não pare de falar, não pare de buscar. Uau! Aula de oratória aqui. Inclusive, eu acho que é isso mesmo que a gente está recebendo lá na mentoria. Uma aula de oratória durante essa semana, né? Exponencialidade, gente. O que é exponencialidade? É a dobra da dobra. Algumas pessoas não conseguem fazer a mentalização porque já acorda acelerado ou relaxa. O que o Pablo disse aqui? Em relação a essa questão da dobra, é porque você às vezes está tentando falar, está buscando, né, melhorar a fala, e você tem que continuar sempre buscando de forma exponencial, de forma que você vai crescendo, vai dobrando os seus resultados. Não é simplesmente, agora eu já tô boa e pronto, acabou. Tem gente que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, pelo amor de Deus. Não é isso, você sempre tem que buscar melhorias, você sempre, principalmente na internet, tem que buscar o seu diferencial, porque na internet as coisas acontecem assim, ó. Se você pensa que já tá bacana o que você tá fazendo, já tá ultrapassado. A internet é tudo muito rápido. O João Neto do digital entrou aí. Bom dia. E agora, ele falou também sobre a questão da mentalização. Por que as pessoas, às vezes, não fazem o boot cerebral, não fazem esse momento da mentalização? Porque a pessoa já acorda acelerada, eu não sei se existe pessoas assim, será? Que acorda tão acelerado, que não consegue relaxar, que não consegue fazer o boot cerebral, que não consegue acordar e desligar um pouquinho. Desligar não, na verdade você já acorda desligado, aí você acordou desligado, aí você tem que fazer uma mentalização positiva do que você quer para o seu dia, ou que seja fazer uma oração positiva do que você quer para o seu dia. Aí você começa o seu dia com poder. Então, o que seria esse boot? Faça agora, ele disse. E hoje, como eu estou vestida adequadamente, eu vou fazer o boot para vocês. Você vai ficar de pé.
Não dá pra ver minhas pernas, né, gente? Mas você vai abrir as pernas na posição do seu quadril. Na mesma alinhamento do seu quadril. Você abre bem as pernas, entra nessa posição de poder. O que é essa posição de poder? Você vai colocar aqui mãos na cintura. Aqui é a cintura da pessoa, embora não pareça. Você vai colocar as mãos na cintura, vai fechar os olhos, mas eu não posso fechar. Respira pelo nariz e solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca. 3 vezes. Aí você vai falar o seu boot cerebral. Nessa posição de poder, você vai falar o seu boot cerebral, que é pessoal, é algo que você quer pro seu dia, né? Essa postura, esse posicionamento é importante. Mas aí aqui eu vou ler para vocês o boot que o Pablo fez, mas vocês fazem o de vocês. Ó, a Margarete disse: com certeza eu era assim. Eu já levantava parecendo um robô, fazendo 1000 coisas. A Gleide: já fui assim, agora aprendi a acordar sorrindo e pensar em coisas boas. Bom dia, Manu. Então, agora, o que faz no boot? Olha, a ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é muito bom e me deu a capacidade de enxergar as coisas, mas todas as coisas que eu enxergo vieram do Senhor. As coisas ruins eu anulo e tiro do meu circuito, e as coisas boas que o Senhor tem me dado, eu começo a proclamar a existência delas em minha vida. Elas sempre existiram, na verdade. Meu espírito está debaixo do seu espírito, guiado pelo Senhor. Meu espírito guia a minha alma guia o meu corpo, e o meu corpo governa na terra. Nunca o contrário. Bom dia, Misa. Olha eu me perdendo. A terra tem coisas que podem querer governar sobre mim, mas que não vão governar sobre mim, porque é eu que governo sobre a terra, e nunca o contrário. Nada daquilo que é antinatural vai funcionar. Eu sou um ser naturalmente sobrenatural e eu governo todas as coisas na terra. O que está debaixo do céu está debaixo do meu governo. Bom dia, Eliara. Meu espírito debaixo do teu espírito, minha alma debaixo do meu espírito e o meu corpo abaixo da minha alma. Minha alma governa minhas vontades e minhas emoções, e eu governo na comunicação. Eu me expresso bem, eu falo bem, eu sou ouvido pelas pessoas, as pessoas param para me ouvir, me escutar. Então tudo isso aqui você está dizendo que é o que você quer positivamente para o seu dia. As pessoas param para me escutar. Eu simplesmente domino a arte que eu quiser. Você não precisa de ficar falando mais. Ai, mas eu sou ruim para falar. Eu falo a hora que eu quiser. As pessoas me ouvem. As pessoas param para me ouvir. Elas me escutam. Eu domino. Eu me vejo agora. E eu espero que você se veja também agora. Em grandes reuniões. Em grandes negócios. Te veja fazendo palestras com uma quantidade de pessoas que você nem sequer consegue contar, nem se ficar contando por horas de tanta gente que vai ter nas suas palestras. Amém? Respira fundo. E mesmo que possa demorar um pouco, estes palcos gigantescos, eu falo na internet para as pessoas e elas estão mudando de vidas. Tem pessoas deixando de suicidar no ato porque ouviram uma palavra que saiu da sua boca. Nós faremos grandes negócios, impactaremos famílias, vamos restaurar casamento, começando pelos nossos filhos. Vamos respeitar cada um de nós pela nossa comunicação, não só pela nossa paternidade, mas pela fala amorosa, desafiadora, de firmeza.
E a comunicação tem mudado todos os dias. E é essa mesma comunicação, é nessa mesma semana onde nós vamos experimentar resultados empilhados. E isso vai produzir uma transformação na nossa vida. Respira e fala assim: eu sou um comunicador. E abre um sorriso. Porque quando você abre um sorriso e já fala algo positivo, o seu cérebro acredita, é muscular. A mudança do seu rosto faz seu cérebro acreditar. Eu nasci para tocar as pessoas através da fala. E aí você respira fundo, esfrega suas mãos e fala assim: já é nóis, tamo junto até depois do fim. Por que essa história aqui de esfregar a mão? Porque quando você faz isso, o seu cérebro também entende que é algo bom, que é algo apetitoso. Quando você vê uma comida, você fala, vamos comer? O seu cérebro entende que isso é algo bom, é algo apetitoso. Então tem várias manhas, né, pra gente ir pegando aí. Alguns de vocês ainda não fizeram nada porque estão bloqueados. E como que a gente vai destravar isso? Quando você lê tantas mensagens, você vê outras pessoas fazendo, você vê aqui fazendo, você vê a Gleide fazendo, isso vai ficar mais fácil. Pablo, eu não consigo ver aquilo que eu estou falando no boot. Às vezes a gente acabou de fazer esse boot aqui, toda essa mentalização, aí você fala, eu não consigo ver essas coisas acontecendo, eu não consigo ter essa criatividade, essa mentalização positiva. É aos poucos que o seu cérebro amadurece. Quando eu fechava os olhos, eu não via nada também. Então, aos poucos, o seu cérebro amadurece e você começa a ver. Hoje, quando eu vejo algumas coisas, eu falo, eu não quero nada menos do que isso. Então, você vai começando a estimular o seu cérebro. Vamos começar sempre com esse boot. Então você faça o seu antes, o seu é individual. Você faz o seu individual e depois nós vamos fazer esse coletivo todos os dias antes dessas lives que vão acontecer das 5h59 às 6h59. Hoje, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Hoje tá sendo nesse horário porque o Pablo tinha live nesse horário, tá bom? Se você for fechar um contrato, é interessante que você tenha esse olhar da mentalização positiva também. Você, ao invés de pensar se é certo ou não fechar esse contrato, não, você já olha o pós-contrato. Você já vê os benefícios daquele contrato. Você já se vê curtindo a vida. Você já vê você com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Você já vê o fruto daquele contrato. Isso é uma mentalização positiva lá do final. Então você não duvida hora nenhuma. Você já acredita que você está recebendo todas as benesses daquele contrato, né? E se você acha que você não é um bom comunicador ou uma boa comunicadora de verdade, é porque você acha que isso é verdade. Se você pensar dessa forma, se você achar que isso é verdade, não vai ter como você mudar mesmo não. Você tem que começar a mudança na semana da comunicação, é justamente com a sua forma de comunicar. Então, se você tem o hábito de ficar falando, mas eu não confio, eu não falo, eu não faço, já não vai dar certo porque você acredita que isso é verdade, que você não faz, que você não fala. Então, você tem que mudar essa sua forma de falar, essa sua comunicação. Bom dia, Luana. Se você acredita que não pode, você não pode. Então, você tem que mudar essa energia. Já é o primeiro passo para você saber melhorar a sua questão da comunicação em si. E é importante você sair fora da televisão, tomar cuidado com o YouTube também, porque a quantidade de pessoas que você segue, ter sempre esse olhar da quantidade de pessoas que você segue, do que você tem
tem assistido, no Instagram, a quantidade de pessoas que você vem seguindo. Não seguir mais do que 100 pessoas no Instagram. Você vai seguir pessoas que tragam realmente conteúdo para você, que vai te instruir, que vai te ajudar a crescer. E a comunicação, ela muda o ar, ela muda tudo. Se você chega num lugar com uma comunicação positiva, com uma comunicação com uma energia alta, você muda a frequência daquele ambiente. Por quê? Porque tudo é frequência. Tudo que foi desenhado por Deus tem ondas por trás de tudo aquilo que foi desenhado por Deus. Como assim? Se você pega um helicóptero, que não é o nosso caso, mas se você já pegou um helicóptero, Lorena, nunca fiz uma live, não tem um assunto, como faço para ter um conteúdo? Depois conversa comigo no particular que eu vou te passar umas dicas, tá bom? Gente, até aproveitando essa questão aqui que a Margarete perguntou, é bem interessante. Às vezes a gente fica com essa dificuldade do que vai falar em live, né? Até aproveitar que a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. A Josimar entrou aí, a Raquel, bom dia. Como fazer lives? Ah, Lorena, como faço para ter conteúdo? Alguma coisa você faz, Margarete? Tem alguma coisa que queima no seu coração? Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Tem alguma coisa que você tem domínio para falar? Que seja fazer um bolo, que seja educar um filho, alguma coisa que seja organizar algo da sua casa, uma misturinha que você fez que deu certo, uma bomba para jogar no marido. Brincadeira, gente, só para rir um pouco. Alguma coisa com certeza você tem. Então você para analisar aquilo que te move, aquilo que você fala porque você realmente gosta. Não tem que ser algo imposto. Por exemplo, como que surgiu essa fala minha aqui? Porque toda a vida eu gostei de fazer resumo. Toda a vida eu tive o hábito de estudar fazendo resumos. Então eu comecei a postar meus resumos, que eu acreditei ser útil. Dos meus resumos que eu acreditei ser útil, ele virou um grupo. Desse grupo, as pessoas começaram a questionar que às vezes não entendia muito bem, embora meus resumos fossem bem completos. Eu resolvi começar a explicar meus resumos. Então, assim, foi dentro daquilo que eu já tinha um domínio, né? Eu não tinha tanto domínio de falar, mas eu tinha esse domínio de fazer os resumos. Então, isso facilitou bastante. Então, tem que ser, se você quer falar, se você quer fazer uma live, tem que ser um assunto do qual você já tenha facilidade com ele, para começar. Não inventa de fazer algo difícil, né? Algo mais complexo. Comece com aquilo que você gosta, até você desprender. Depois que você desprendeu, aí você vai engajando, você vai lendo, você vai melhorando, vai incrível. Se você não entra no movimento, você não começa a destravar. No que você entra no movimento, vai te dando tanta criatividade, vai surgindo tantas coisas para você poder incrementar seu estudo, seu raciocínio, sabe? Aí vai fluir de uma forma natural. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro de você, igual um dia uma pessoa do nosso grupo veio conversar comigo e falou assim para mim: ai, mas eu não sei, Lorena, muitas das vezes quando você vem conversar comigo, você já me dá a resposta do que você gosta de fazer. Ela falou assim: ah, eu até gosto de aconselhar as pessoas, mas eu não sei o que eu vou falar. Pronto, ela já explicou que ela gosta de aconselhar, então ela pode até fazer uma live com várias pessoas, conversa com um, conversa com outro, no sentido de dar aconselhamentos, né? Então, assim, não é tão complicado, a gente só tem que ter esse olhar, porque muitas das vezes, o que a gente tem o hábito de fazer? A gente se compara. Então, você tá olhando de repente que você quer fazer uma live igual o Pablo faz, ou que você quer fazer uma live igual eu faço. Não, cada um tem seu cheirinho. Cada um tem sua essência, cada um vai falar aquilo que arde no seu coração. Não precisa necessariamente ser a mesma coisa. E a outra coisa que eu também faço live, sobre o estudo bíblico. Por quê? Porque eu já vinha fazendo esse estudo bíblico tinha anos. E eu fazia e só postava
a informação sobre o estudo, né? Eu não passava todo o estudo para ninguém, assim, só postava nos stories o resumo, vamos assim dizer, do estudo bíblico também. Mas aquilo queimava no meu coração, eu tinha vontade de compartilhar o estudo bíblico que eu fazia. Então eu comecei a fazer. Então, assim, não é nada de extraordinário. Às vezes, ontem mesmo, vocês vão ver que eu vou postar hoje um vídeo sobre umas araras muito tagarelas que estavam aqui conversando comigo ontem. Elas estavam aqui conversando comigo ontem, só que eu não entendi muito não. Eu gravei um vídeo sobre isso, vou postar daqui a pouco. Então, a criatividade vai surgindo, né? O coração no cantinho é o dízimo. Aperta no coração aí, pessoal. Isso mesmo, Iaga, aprendeu direitinho. Compartilha a live, essa live vai ficar salva aqui pra vocês, tá? Depois, se quiser, pode compartilhar, fiquem à vontade. Mas então é isso, eu espero que você tenha compreendido aí, Margarete, como que você pode estar alcançando um sentido aí pra você começar a fazer suas lives, tá? Bom dia, Fabiana. E aí, continuando, gente, tudo é frequência, tudo é frequência. Então, quando você pega um helicóptero, sei lá, quando você pega um avião, perto de uma serra, você vai chocar com ondas, existem ondas. E ele balança, porque tem essas ondas no ar. No mar tem ondas, no ar tem ondas. E o que está acontecendo todos os dias, todas essas coisas têm ondas. A sua fala tem ondas. O celular, o computador, tudo emite ondas, tudo emite frequência. No seu movimento tem ondas, tudo tem ondas. Áudio, luz, vídeo, tudo tem ondas. Então, a arquitetura de Deus, a arquitetura do Jeová tem ondas de frequência. Tem uma frequência que você emite na sua comunicação. E essa frequência que você emite na sua comunicação, fique atento. Se essa frequência ela é de paz ou ela é de guerra. A gente tem que ficar muito atento com o que a gente está emitindo, né? Às vezes calado mesmo. Às vezes calado você está emitindo uma frequência negativa. Porque às vezes você está calado, mas você está emburrado. Ou às vezes você está calado, mas você está alegre. Tome cuidado com a frequência que você está emitindo. Nos jornais, gente, a frequência é muito ruim. Porque notícia boa não vende. Bom dia, Leide. Notícia boa não vende. Então, nos jornais, a frequência é muito ruim. E vocês têm que prestar muita atenção, porque nós somos frequência. Nós também somos frequência. Para que você vai ficar se alimentando de frequência ruim? Tá, Lorena, mas e aí? Como que eu mudo a minha frequência? Como que eu aumento a minha frequência? Novos caminhos. Busca novos caminhos. Busca novas pessoas. Novas ações. E você vai ter novos resultados. Mas você precisa ter essa postura, essa intenção de mudança. Porque senão não vai mudar, não. Já ouviu aquela expressão, quem tem boca vai a Roma? Toda vida eu entendi isso como quem tem boca vai a Roma, porque pede informações, né? Vai chegar lá. Quem tem boca vai chegar lá. Não é isso que a gente pensa? Significa, esse vai a Roma não significa que quem tem boca vai chegar lá. Significa vaiar, de dar valhas. A Michelle diz que não assiste mais jornal. Mas as pessoas, elas não entendem o que significa quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem na axiologia, vive no achismo, não busca realmente entender o que está sendo falado. Por isso que vai aceitando todo e qualquer tipo de frequência sem questionamento, sem analisar se está sendo bom ou se está sendo ruim para o seu corpo, entendeu? O sentimento das pessoas aqui se eu tiver boca, eu chego onde eu quiser. E de fato você vai chegar onde você quiser falando, né? Mas às vezes você também não precisa abrir a boca. Às vezes você também não precisa ter boca sequer para chegar em algum lugar. Porque você pode fazer perguntas por escrito. Você pode apertar hoje o celular e aí você chega aonde você quiser. Então essa ideia aqui não é de simplesmente comunicar. Cuidado, porque existe uma coisa chamada verdades passadas.
foi verdade numa época e agora não se aplica mais. E não é que quer dizer que seja uma mentira. Por exemplo, isso eu achei bem interessante. Jesus, ele falou que o menor grão que existia era da mostarda. E ele disse que não existia nenhuma semente menor do que a mostarda. Só que aí, ele disse isso há 2000 anos. Daí você olha hoje, e qual que é a menor semente que tem? Você sabe? Qual que é a menor semente que nós temos? Hoje não é mais a mostarda, é o morango. E isso é chocante. Por quê? Naquele contexto de Jesus, era mesmo a mostarda. Mas o morango, se você for buscar a fundo, por que então ele falou a mostarda? Porque naquela época existia, era a mostarda mesmo. Aí você vai descobrir que, na verdade, não existe o grão, não é mais o grão de mostarda, porque o morango foi feito. O morango, ele não é genuíno de Deus. Ele foi um cruzamento forçado do homem. Então, se for levar em consideração o mundo genuíno de Deus, a mostarda seria a menor semente mesmo. Mas como o homem foi lá e fez o que fez o moranguinho, aí a menor semente agora é do morango. E aí, Jesus então mentiu? Não, ele não mentiu. A questão é que essa verdade já passou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque até mesmo no Evangelho, na palavra de Deus, nem tudo quer dizer que é verdade absoluta. A gente tem que sempre analisar o contexto em que aquilo foi falado. E eu sempre falo isso para vocês, para ver se isso se aplica ou se isso não se aplica à nossa realidade. E na maioria das vezes, em termos de Antigo Testamento, quase não se aplica. Adão. O Adão, quando ele não tinha pecado, ele dominava sobre os ares. E só 2 homens, segundo Paulo, né, gente? Porque segundo meu esposo, ele nunca ouviu falar isso aqui. E só 2 homens na Bíblia, você vai ver que voaram. Um teve auxílio de uma carruagem de fogo, que foi o Elias. O Enoque, ele foi trasladado, mas o primeiro homem que voou, segundo ele, foi Adão. E o pecado tirou a capacidade de Adão voar. Sua alma voava, o seu corpo agora voava também, mas depois do pecado, o seu corpo já não pode mais voar. Bom dia para quem está entrando aí. E é tão forte que a sua alma, ela voa. A sua alma, ela foi feita para o céu, ela foi feita para os altos, ela foi feita para o alto. Tanto é que o Espírito criou o avião. Foi a sabedoria do Espírito. O Espírito Santo, gente, na verdade, todas as coisas já existem em Deus. Só falta você baixar o download. Todas as coisas já existem em Deus. Não há nada de novo nesse mundo. Então, a ideia de voar, ela existia, como existe, né? Já existia no Espírito esse conceito do voar. E aí, Santos Dumont foi e criou o avião. Mas não tem nada de tão novo assim, né, na verdade. Segundo Paulo, quando você pega a frequência errada, você não surfa naquela onda. Se você for pegar uma onda, por exemplo, e tiver a onda errada, a frequência errada, você não surfa. Assim também é na sua vida. Isso é física quântica? É óbvio que é. E essas coisas, elas sempre existiram e elas fazem parte da Terra. Colocaram o nome de física quântica, mas se você pegar a Bíblia, essas coisas todas já existiam. Autoralidade, quando uma pessoa coloca um nome em algo, parece que ela é dona daquilo, mas na verdade já existia. É o que muitos desses autores fazem. Então aí, você pega, por exemplo, existe lá a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, segundo Deepak Chopra. É um indiano e tal. Mas, se você for analisar, a lei do mínimo esforço nada mais é do que a lei da semeadura, que está lá na Bíblia. O que você plantar, você vai colher. É a lei do mínimo esforço. Se você plantou, você vai colher. É normal que você colhe. Eu acho que é isso mesmo, a relação. Então, só mudou o nome, mas já existia. Então, tem muitos autores aí mudando o nome das coisas que, na verdade, já existiam na Bíblia.
Quando Paulo fala, transformai-vos pelo poder da vossa mente. Quando Paulo fala da metanoia, que é até o nome do nosso grupo, ele fala de emitir frequências, novas frequências, mudar seus pensamentos. Por que ficar com o pensamento lá no Egito? Por que ficar com o pensamento lá no passado não vai te levar para a terra prometida? Se a pessoa não renova a mente, ela não vai. Você precisa renovar a sua mente para sair do lugar. E a maior parte das coisas que nós comunicamos são conteúdos informais. 70% deles nós não checamos a validade, porque a gente acredita nas pessoas. Você acredita em mim, aqui me ouvindo, não vai buscar saber se isso que eu estou falando é verdade. Você acredita num professor, você acredita nos seus pais. Você não valida aquilo que você escuta e começa a repassar, e começa a clicar, e começa a compartilhar. Você só vai inovar a sua mente se você questionar e inclusive começar a questionar desde pequeno. Só que a maioria das pessoas, a maioria dos pais inclusive, o que eles fazem? Quando uma criança começa a questionar demais, você vai lá e poda essa criança. A maioria das pessoas estão carregando crenças negativas porque não desenvolveram o hábito de questionar desde crianças. O adequado é questione sempre. Nossa, falar pra vocês que a bateria do meu celular tá acabando. Também, né, o tempo já está quase acabando. Deixa eu só colocar o celular pra carregar aqui, galera. Senão nós vamos... Ai. Aqui. São um aumento. Deixa eu voltar aqui. Agora tem que ficar mais próximo, senão eu não consigo. Aqui. Bem mais próximo. Deixa eu pegar aqui onde eu estava. Tá. No começo, essa ideia de você ficar sempre questionando vai ficar chato. Mas depois isso passa também. E vai ser respeitado. As pessoas vão começar a te dar mais credibilidade, vão começar a te respeitar, As pessoas têm preguiça de pensar por si, é mais fácil seguir os pensamentos dos outros. Com certeza, tanto é que eu faço resumos, viu, gente? Eu tenho feito os resumos desses conteúdos, estão salvos no meu Telegram. A descrição do meu Telegram está aí no perfil do meu Instagram. E todos os resumos estão lá em arquivos. Então, se você quiser ter os conteúdos para você ler, eles estão lá. Mas ainda tem gente que prefere o quê? Ouvir o conteúdo, porque aí eu já explico, porque aí você já pensa, entendeu? Então, assim, tem todas essas questões mesmo. Toda afirmação, ela deve ser questionada. E nós não temos o hábito de questionar as afirmações. Todo resultado vai curar crença, qualquer tipo de resultado. Então, se você ainda não começou a perceber essa mudança em você, é porque você ainda não começou a agir e você não está tendo resultado. O resultado ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas o importante é que se você tiver resultado, ele vai começar a te curar, sendo bom ou sendo ruim. O verdadeiro professor é aquele que questiona. O verdadeiro ensino, ele é uma roda. O ensino tradicional, ele é um quadrado. Deixa eu ver se eu tenho um quadrado aqui. O ensino tradicional, ele é um quadrado. O mestre está acima. Consegue visualizar? Ai, tipo aqui. Ó, nós temos aqui um quadrado. O verdadeiro ensino, né, nas nossas escolas, infelizmente, é esse aqui. O mestre está em cima, os alunos estão embaixo, e esses alunos estão aqui, olhando para cima, como se estivesse reverenciando alguém que é o mestre, mas que está proporcionalmente aqui, ó, distante desses alunos. Existe esse distanciamento. Então, o quadrado é o quê? Você só tem esse jeito quadrado de aprender. O verdadeiro ensino não é esse quadrado. O verdadeiro ensino, ele tem que ser uma roda. E o mestre, ele vai
fazer uma roda e ele vai sair dessa roda. Igual foi na pericorese. O que é a pericorese? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era o que eles faziam antes da fundação do mundo. Eles se reuniam, né? A pericorese, uma ideia assim, né? Do círculo. E ali eles decidiam as coisas, né? Para o mundo. Da mesma forma, você se reúne em círculo, o professor sai desse círculo e deixa com que as pessoas ali tenham esse ato de dialogar, de tirar as suas dúvidas. Não sei, tá tudo bem aí, gente? A Michelle tá reclamando que a minha voz tá saindo uma em cima da outra. Me dá um retorno aí, como que tá? Você entra na roda, nesse círculo, que seria o adequado para aprendizado, e aí você quebra o pau. Você precisa praticar, porque o mestre vai sair da roda. Então, quem vai ter que fazer a coisa acontecer e quem vai ter que ensinar, quem vai ter que absorver, quem vai ter que buscar o aprendizado é você, porque o mestre saiu da roda. Isso é o princípio de andragogia. A teoria, gente, ela tem que ser 5% do negócio. A prática, ela tem que ser 95%. Ah, tá. Obrigada, Wagner. A prática, ela vai ter que ser 95%. E muitas das vezes as pessoas não aprendem por isso, porque estão na teoria só 5% e nada de praticar. E é preciso esse praticar. Ah, tá. Beleza. O Paulo falando aqui, voltei. Nós já estamos na segunda live. Tá. Jesus, gente, ele ensinava enquanto ele andava. Ele tinha esse movimento. Nós também temos que ter esse movimento. Você precisa se jogar, destravar um pouco a cada dia. Faça todo dia, ou você nem aguenta. Se você não começar a fazer todos os dias um pouco, por fim você nem aguenta, porque você vai ficar vendo muita gente dando resultado e você vai ficando agoniado com tudo isso. Então você, até mesmo convivendo com essas pessoas que estão na mesma frequência, você não vai aguentar, você vai acabar começando a fazer, e a ideia é justamente que você comece a fazer. E você não vai aprender sem errar. Você tem que começar a fazer agora. Comece a fazer agora. Porque você não vai aprender a destravar, você não vai desbloquear se não começar a fazer. E você vai errar, vez ou outra, e você vai corrigir. Quando você for colocar na pressão, é só você ir soltando bem devagar. Mas se você acredita que já vai dar errado, vai dar errado. Porque a sua crença, ela é absoluta. Você tem que mudar isso na sua mente. Ensina o seu cérebro a pensar diferente. Porque novos resultados vão fazer a sua empolgação voltar. Então, sendo um resultado bom ou sendo um resultado ruim, o importante é que exista um resultado. Não existe reta na vida real, só existe curva. Não vai ser uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer. Toda criação, ela tem uma curva. Quem fez o desenho é o criador. E o desenho, ele revela a criação. A onda tem uma curva. Faz parte da onda. Até mesmo ter um dia mal faz parte da onda. Tudo é curva. Porque do núcleo, da centralidade, parte de forma radial. É por isso que existe frequência em tudo. Porque do núcleo surgiu tudo, né? De Cristo, de Deus, do Pai, da Trindade, surgiu tudo. A comunicação, ela é por ondas. E o que isso significa? Se você tem comunicação interessante, as pessoas vão te ouvir por vários 45 minutos. E vai parecer que foram 3. Então você precisa ter energia, você precisa ter frequência. Vocês têm noção que a live já tá acabando? Se você ficou com uma sensação assim de mas já, é porque tá dando certo.
É porque tem energia, é porque tem frequência. Então você precisa acreditar em você de forma absoluta. E se você não conhece nada, por exemplo, da Bíblia, vai ler. Começa por Provérbios, vai ler Provérbios. Como que funciona o destravar? Como que eu vou destravar? Existem bloqueios emocionais que só vão funcionar com tranco, com ativação de ira. Você pode fazer o método IP, por exemplo. Você pode fazer o método que eu vou estar lançando assim bem em breve, né, Gleide? Já tá acabando. Mas eu quero que vocês caminhem para outro nível. Mas você precisa se posicionar. Faça tudo o que tiver que fazer hoje. Não deixa para amanhã. E vai fazer tarefa. Temos um poder de comunidade. Ajude uns aos outros. Nós somos uma comunidade, né? Ajude uns aos outros. E a modulação vocal, Lorena? Agora é que ela vai aparecer. A modulação vocal já tá quase acabando, gente. Ela é um dos principais fatores que eu reconheço quando uma pessoa poderosa está abrindo a boca. O poder, ele não vem do dinheiro. Você só vai ter poder se souber falar. Você só chega no grau de influência se você souber conversar. O poder, ele é de convencimento, de negociação, de ser ouvido, de tudo que você imagina está na comunicação. Você precisa fazer uma inflexão vocal, é a descida do tom, e isso diz muito, porque quando a pessoa desce no tom de um diálogo, por exemplo, é nesse momento que você pode entrar nessa conversa. Sabe aquelas pessoas insuportáveis que quando você tá conversando com ela, você não consegue achar um momento de poder entrar na conversa? Você só vai conseguir entrar na conversa quando ela der uma respirada, porque ela não sabe que ela precisa fazer a inflexão vocal, que é quando você... Ah, sim, é verdade. Aí você deu uma diminuída no tom e a pessoa vai ter o momento dela ali agora de entrar nesse diálogo, ou senão você vai ficar sempre aqui, igual eu fico aqui nessa pegada frenética, porque senão não dá tempo, né? Mas você precisa de ter esse momento da inflexão vocal, que é de dar uma maneirada aí no tom pra pessoa conseguir entrar. Isso acontece muito com a gente, né, Gleide? Que a gente quase não conversa. E outra coisa, não seja monotom. O que é ser monotom? Gente, não existe nem música de uma nota só. Você acha que existe essa de ficar falando do mesmo jeito, uma única harmonia? Não, você tem que ter harmonia, você tem que ter troca de notas. E para conversar é a mesma coisa. A fala, ela não pode ser a mesma coisa. Você precisa ter mudança de tom, de tonalidade, de temperatura, de cores. Inclusive eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu fico falando muito alto e muito rápido o tempo inteiro. Então, se você não tiver uma harmonia com quem você está falando, não vai adiantar nada. Você vai ser ouvido. Então você precisa de ter essa harmonia. Algumas vozes também, elas são chatas. Algumas vozes, por exemplo, eram chatas, porque a partir de agora você já mudou a sua mente. E o resultado já mudou a sua mente. Você ainda não vê esse resultado, mas você já está fazendo e não tem volta. Você já mudou. Pensa positivo, muda a mente. E o ato de você mudar a mente muda a terra, muda a sua forma de pensar. Tá, mas e qual é a parada da modulação vocal? Você tem que aprender a levantar a sua voz, a abaixar a sua voz. Tem que aprender a colocar peso na sua voz. É uma coisa besta, mas é aquilo que acontece em propaganda. Se você não tiver esse balance na sua voz, esse peso, a pessoa não vai querer te ouvir. Se você fala mais baixo, você faz a pessoa aumentar a atenção, entendeu? Se você fala mais baixo, a pessoa aumenta a atenção dela. Mas tem hora que você vai ter que quebrar o pau, porque senão o povo não vai entender, não vai entender que você está precisando é de uma diferenciação mesmo. Então, é como tocar música.
Tem hora que você vai falar calmo para a pessoa entender, mas tem hora que você tem que quebrar o pau. Então, essa é a ideia da modulação vocal. Você não pode ser monótona, né? Que vem de ser só um tom, porque senão vai ficar insuportável, a pessoa não vai aguentar mais. Então, você tem que ter essa modulação. Vai fazer você dominar na arte de falar e de ser ouvido. Então, é bem simples. Vai depender do lugar, vai depender da nobreza, da sofisticação, vai depender da elegância. E uns acreditam também que vai depender da sedução, que não tem nada a ver com sexualidade, que depois a gente vai explicar isso mais adiante. Então você tem que aprender a fazer essa modulação. Tem hora que você vai ter que colocar pressão na voz, tem hora que você precisa colocar uma voz mais poderosa, mais impactante, que é para chamar a sua atenção. Mas tem hora que você vai ter que falar com mais calma, porque aí você chama a pessoa para pensar, para interiorizar, para aquilo ficar mais reflexivo. Senão a pessoa não aguenta, você o tempo inteiro gritando. Então tem toda essa questão da postura, da modulação e o importante também da inflexão vocal, que é você estar conversando, você está dialogando, você dá uma pausa para outra pessoa poder falar também. Então eu tô aqui conversando e aí agora eu tô aqui pensando. Aí a pessoa vê que você deu uma pausa e vai poder entrar na conversa também, entendeu? E qual que é a tarefa que você vai fazer hoje? Você vai analisar o que você precisa aprender para modular a sua voz. O que eu preciso fazer para modular a minha voz? A minha voz, ela precisa ter um tom mais alto, ela precisa ter um tom mais forte. Eu tenho que aprender a fazer essa onda com a minha voz, ter um momento alto, ter um momento baixo. Eu, particularmente, tenho que fazer isso. Porque eu termino a live aqui já, porque eu fiz 2 seguidas com a voz com a voz um pouco rouca. Por quê? Fala sempre muito alto. Então tem que ter um pouco disso, né? Da onda. Simples assim, cada tom de voz representa algo. Então você tem que saber que se for um tom muito forte, assim, muito pressão para chamar a atenção, que é o que normalmente eles fazem em propaganda, né? Aquela mudança. Se você vir aqui numa live conversar, se for só conversado, a pessoa não vai querer te ouvir, porque vai ficar uma coisa cansativa. Então você tem que colocar um tom mais alto. Então cada local, ele vai exigir de você uma adaptação, vai exigir de você se é um lugar que você tem que falar de uma forma mais nobre, de uma forma mais formal, ou se você pode ser mais coloquial, né? Seria a ideia. Se tem que ser algo mais sofisticado, se tem que ser algo mais elegante ou não. Então vai depender tudo do ambiente, tá, gente? É isso. Se vocês querem ter acesso ao conteúdo dessa aula, é só ir lá no meu Telegram, tá? Eu já disse, a descrição está no perfil aí do meu Instagram. Tem um link, você entra e vai ter acesso a todos os resumos dessa mentoria que eu estou fazendo sobre o sobre a independência digital. E essa aqui é a nossa parte da desvenda digital. Nossa aula está acabando, amanhã tem mais. Essa aula está sendo às 5h59 da manhã. Hoje foi só um caso à parte. Beijo!